Salmo 77. História do povo eleito. Hino de Asaf. Escuta, ó meu povo, minha doutrina. As palavras de minha boca presta atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios das origens. O que ouvimos e aprendemos através de nossos pais, nada ocultaremos a seus filhos. Narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que o confiara a nossos pais, eles os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse, e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. Aprenderiam assim a pôr em Deus sua esperança e não esquecer as divinas obras a observar as suas leis, e não se tornar como seus pais, geração rebelde e contumaz, de coração desviado, de espírito infiel a Deus. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, voltaram as costas no dia do combate. Não guardaram a divina aliança, recusaram observar a sua lei. Eles esqueceram suas obras e as maravilhas operadas ante seus olhos. Em presença de seus pais, ainda em terras do Egito, ele fez grandes prodígios nas planícies de Tânis. O mar foi dividido para lhes dar passagem, represando as águas verticais como um dique. De dia, ele os conduziu por trás de uma nuvem, e à noite ao clarão de uma flama. Rochedos foram fendidos por ele no deserto, com torrentes de água os dessedentaria. Da pedra fizera jorrar regatos e fluir água como os rios. Entretanto, continuaram a pecar contra ele e a se revoltar contra o Altíssimo no deserto. Provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias em suas preferências, e falaram contra Deus. Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela água em torrentes. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para seu povo? O Senhor ouviu e se irritou. Sua cólera acendeu contra Jacó, e sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus, nem confiaram em seu auxílio. Contudo, ele ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover o maná para saciá-los, deu-lhes o trigo do céu. Pô-lo o homem comer o pão dos fortes e lhes mandou viveres em abundância. Depois fez soprar o vento leste, e o seu poder levantou o vento sul. Fez chover carnes então como poeira, numerosas aves como a areia do mar, as quais caíram em seus acampamentos ao redor de suas tendas. Delas comeram até se fartarem e satisfazerem os seus desejos. Mas apenas o apetite saciaram. Estando-lhes na boca ainda o alimento, desencadeia-se contra eles a cólera divina, fazendo perecer a sua elite e prostrando a juventude de Israel. Malgrado tudo isso, persistiram em pecar, não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então, Deus pôs súbito termo a seus dias, e seus anos tiveram repentino fim. Quando os feria, ele os procurava e de novo se voltavam para Deus.
e se lembravam que Deus era o seu rochedo e que o Altíssimo lhes era o Salvador. Mas suas palavras enganavam e lhe mentiram com a sua língua. Seus corações não falavam com franqueza, não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, por compaixão, perdoava-lhes, e a falta que não exterminava. Muitas vezes reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor. Um sopro só que passa sem voltar. Quantas vezes no deserto o provocaram e na solidão o afligiram. Recomeçaram a tentar a Deus e exasperar o Santo de Israel. Esqueceram a obra de suas mãos no dia em que os livrou do adversário, quando operou seus prodígios no Egito e maravilhas nas planícies de Tânis, quando converteu seus rios em sangue, a fim de impedi-los de beber de suas águas. Quando enviou moscas para os devorar e rãs que os infestaram, quando entregou suas colheitas aos pulgões e os gafanhotos o fruto de seu trabalho, quando arrasou suas vinhas com o granizo e suas figueiras com a geada, quando extinguiu seu gado com saraivas e seus rebanhos pelos raios, quando descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, um esquadrão de anjos da desgraça. Deu livre curso à sua cólera, longe de preservá-los da morte, ele entregou à peste os seres vivos. Matou os primogênitos do Egito, os primeiros partos nas habitações de Cã, enquanto retirou seu povo como ovelhas, e o fez atravessar o deserto como rebanho. Conduziu-os com firmeza, sem nada ter que temer, enquanto os inimigos os submergiu no mar. Ele os levou para uma terra santa, até os montes que sua destra conquistou. Ele expulsou nações diante deles, distribuiu-lhes as terras como herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Mas ainda tentaram a Deus e provocaram o Altíssimo, e não observaram os seus preceitos. Transviaram-se e prevaricaram como seus pais, erraram alvo, um arco e entesado. Provocaram-lhe a ira como os lugares altos, e inflamaram-lhe o zelo dos seus ídolos. À vista disso, Deus se encolerizou e rejeitou Israel severamente. Abandonou o santuário de Siló, tabernáculo onde habitara entre os homens. Deixou conduzir cativa a arca de sua força. Permitiu que a arca de sua glória caísse em mãos inimigas. Abandonou seu povo à espada e irritou contra sua herança. O fogo devorou sua juventude, suas filhas não encontraram despório, seus sacerdotes pereceram pelo gládio, e as viúvas não choraram mais seus mortos. Então o Senhor despertou como de um sono, como se fosse um guerreiro dominado pelo vinho, e feriu pelas costas os inimigos, infligindo-lhes eterna ignomia. Rejeitou o tabernáculo de José e repeliu a tribo de Efraim, mas escolheu a de Judá e Monte Sião, monte de predileção. Constituiu seu santuário, qual um céu, estável como a terra, firmada para sempre, escolhendo a Davi seu servo, e a tomando dos apriscos das ovelhas. Chamou o cuidado das ovelhas e suas crias para apacentar o rebanho de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Davi foi para eles um pastor reto de coração, que os dirigiu com mão prudente.